Eleições 2022. Contagem regressiva para o segundo turno das eleições. Faltam 5 dias para a votação no próximo domingo. E a gente sempre reforça como as campanhas eleitorais estão intensificando as suas movimentações, as suas agendas nesses últimos dias. E a especialista em relações internacionais, Daniela Alves, comenta hoje com a gente as principais notícias desta edição no Headline News. Daniela, bem-vinda. Boa noite. O que você destaca para a gente abrir a edição de hoje? Boa noite, Lívia. Muito obrigada por essa oportunidade, novamente, de estar com vocês. Bom, eu destaco a ampliação dos poderes, né, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, na verdade, para tratar das questões relacionadas a fake news. E é justamente nesse assunto que a gente começa esta edição do Headline News, Daniela, porque faltando 5 dias para as eleições, o Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter a resolução do TSE, que ampliou poderes do tribunal no combate às fake news. Quem acompanhou a votação em Brasília foi a repórter Yasmin Costa, que chega agora para atualizar para a gente todas as informações. Lembrando, né, Yasmin, que a votação segue até às 23h59. Boa noite. Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente aqui nessa edição do Headline. Como você disse perfeitamente, essa votação segue em plenário virtual até às 23h59 e agora só falta o voto da presidente, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, porque todos os outros 10 ministros já votaram. Como é que está o placar? 8 votaram para manter a decisão lá do ministro Edson Fachin, que permanece ali valendo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e 2 votaram contra essa possibilidade. Quem abriu divergência foi o ministro Cássio Nunes Marques e foi acompanhado ali em partes pelo ministro André Mendonça. Vamos recapitular o que está acontecendo, né, Lívia? O Supremo Tribunal Federal começou às 0h dessa terça-feira o julgamento de uma decisão tomada pelo ministro Edson Fachin a respeito da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que deu maiores poderes à Corte Eleitoral para retirada de informações falsas, que ele julga em falsas, das redes sociais. Como é que essa resolução vai funcionar? Por exemplo, vamos dar algum exemplo aqui. Essa resolução, o Tribunal Superior Eleitoral não precisaria da provocação do Ministério Público para retirar informações que de alguma forma tenha havido ali um julgamento dentro do TSE e se foi publicada uma informação parecida com o conteúdo que já tenha sido julgado no TSE e afirmado ali à Corte que se tratava de fake news, automaticamente o Tribunal Superior Eleitoral pode pedir a retirada dessa informação das redes sociais, que conforme vai se aproximando agora do segundo turno das eleições, né, do próximo domingo, a retirada desse conteúdo do ar fica ainda mais ágil. A chegar ali por volta de 1h, as redes sociais têm que tirar, no máximo em 1h, essa publicação. E como é que esse caso chegou ao Supremo? Porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma representação questionando essa decisão do TSE, afirmando que haveria ali inconstitucionalidade da medida, invasão de competências e uma censura prévia. Só que os ministros, agora a gente já tem essa maioria aí formada, que eles entendem que nada disso apresentado pelo Procurador-Geral da República é realmente ali factível. Eles alegam que essa é uma forma de garantir a isonomia, garantir menos circulação de informações falsas pelas redes sociais, e aí eles dão essa decisão aí favorável à resolução do TSE. Inclusive, como se trata de uma sessão extraordinária em plenário virtual, não há aquela sustentação oral ali no plenário. Os ministros só depositam o voto e aí a gente fica sabendo como é que é a decisão de todo o colegiado. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele apresentou o voto dele e disse o seguinte, nesse voto dele, abre aspas, a divulgação generalizada de notícias falsas é antidemocrática e fere o direito fundamental do eleitor de ser informado, o que pode levar, inclusive, o eleitor ao erro. Esse foi um dos argumentos apresentados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também é membro do STF.
O advogado-geral da União, Bruno Bianco, depois dessa decisão, ele questionou, né? Disse que há uma invasão, sim, de competência do Tribunal Superior Eleitoral, que esse caso deveria sair, essa posição deveria sair do Legislativo, e ainda afirma o seguinte, que a resolução viola o princípio da segurança jurídica e da anterioridade em matéria eleitoral. A gente separou, Lívia, um trechinho dessa fala do advogado-geral da União. Vamos acompanhar. Não é possível valer-se de medidas que configurem cerceamento da liberdade de expressão, garantida amplamente pela Constituição de 1988 e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Nesse ponto, excelências, a resolução do TSE entrou em colisão com sua própria súmula 18, que expressamente esclarece que o juiz eleitoral não tem legitimidade para, de ofício, instaurar procedimento para impor multa por propaganda eleitoral irregular ou para determinar a suspensão de perfis. Ok, Yasmin, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Deixa eu só comentar aqui com a Daniela a respeito dessa primeira notícia que você trouxe. Bom, Daniela, até agora o placar, a Yasmin reforçou para a gente que essa votação em plenário virtual segue até às 23 horas e 59 minutos. Falta ainda o voto da presidente do STF, Rosa Weber, por enquanto placar em 8-2. 8 ministros votaram pela manutenção da decisão do ministro Edson Fachin e 2 divergiram, que foram os ministros Cássio Nunes Marques e que também foi acompanhado pelo ministro em partes, segundo a Yasmin, André Mendonça. Queria te ouvir a respeito dessa decisão, lembrando que essa manutenção dessa decisão de Fachin é a respeito da resolução do TSE. Fachin recebeu o recurso da PGR, mas rejeitou esse recurso, pedindo a suspensão de trechos dessa resolução que amplia os poderes do TSE para combater com mais agilidade o avanço de desinformação nas redes sociais, na internet. Primeiro, quero a sua análise dessa medida, dessa resolução e depois dessa discussão em plenário virtual. Perfeito. Bom, Lívia, eu vejo com bastante preocupação essa medida, não é, a manutenção desta medida, porque ela nos coloca mais próximo de países como Benin, Bangladesh, até Bielorrússia. E nesses países há regulamentação da mídia ou até mesmo algumas ações regulatórias que impedem, né, que tem a aparência de impedir a disseminação de fake news. Mas segundo até mesmo a Freedom House, alguns desses países são colocados hoje como se não existisse liberdade de imprensa. Agora, se a gente pegar outros exemplos, como por exemplo a Comissão Europeia, ela em 2018 lançou um grupo de trabalho, ela lançou um relatório justamente sobre ações que devem ser realizadas, né, no combate à desinformação. Olha só a palavra, é desinformação. A Comissão Europeia já nem trata mais dessa questão de fake news, eles rechaçam essa linguagem, tá? Eles já tratam como desinformação, mas eles rechaçam completamente qualquer ação que venha regulamentar a imprensa, né, ou até mesmo impedir liberdade de expressão, que isso para eles é muito, né, claro que não pode mexer de forma alguma. Quais são as ações que eles colocam? Muitas experiências relacionadas a novas pesquisas para entender qual é o tamanho, né, do problema relacionados à desinformação, bem como campanhas educacionais, além também de outras ações. Mas o que eu quero destacar é que essa ação da Comissão Europeia, né, ela foi uma ação conjunta com vários países, com vários especialistas, não foi apenas uma instituição de forma unilateral definindo o que é, no nosso caso aqui, que a gente ainda fala fake news, ou no caso lá, como desinformação. Não, foi um debate amplo, aberto, com especialistas, com a sociedade, com vários órgãos inseridos. Algo que não está acontecendo hoje no Brasil e por isso eu vejo com bastante preocupação. Nesse caso, só para a gente fechar esse assunto, Daniela, a Yasmin explicou para a gente que essa atuação de ofício no TSE, que é o que prega essa resolução, só vai abranger aquelas postagens que forem reproduzidas por perfis e sites, mas postagens que em algum momento
momento, já foram julgadas irregulares pelo TSE. Para se evitar que haja uma nova ação para discorrer sobre uma postagem, um conteúdo que já foi julgado anteriormente, que só foi reproduzido agora, daí se fez essa resolução. Nem nesses casos você acredita que seja válida? Não vejo que seja válido. Primeiro porque nós precisamos debater isso no âmbito legislativo. O nosso Congresso Nacional que precisa ter o protagonismo sobre essa situação. Infelizmente, como ele está se colocando, não é, de uma forma a não se colocar como protagonista, nós vemos ali o TSE se colocando dessa forma, definindo, afinal, o que é fake news e dessa forma tratando de legislar algo que não é de sua competência. Perfeito. Vou voltar com você, Yasmin, direto da capital federal, ainda falando sobre decisão do STF. A defesa, decisão não, mas pelo menos movimentação aí na Suprema Corte. A defesa de Bolsonaro entregou ao TSE as provas sobre inserções de rádio. STF não, TSE, com você. Isso mesmo, Lívia. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, porque ontem, para a gente rememorar, para dar esse assunto agora, né? Ontem o ministro das Comunicações, Fábio Faria, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral denúncias de que a campanha do presidente Jair Bolsonaro estava sendo prejudicada com pelo menos 154 mil inserções a menos essas inserções de 30 segundos em rádio de todo o país, principalmente no norte e no Nordeste. E aí apresentou essa denúncia ao TSE. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas, porque disse que a representação não tinha ali, trazia informações sérias. E hoje a equipe jurídica do Partido Liberal apresentou essas informações adicionais pedidas pelo ministro do TSE, Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral. O que eles apresentaram? Apresentaram dados, como foi feita essa auditoria, a empresa que fez todos esses dados que foram ali solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes. Para a gente ter uma ideia, a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou, a princípio, 8 rádios em que teria havido ali uma divergência com relação ao número de inserções feitas para o Partido dos Trabalhadores e para o Partido Liberal. Nessas 8 emissoras de rádio que eu estou citando aqui agora, entre o dia 7 e o dia 14 de outubro, foram 1.835 inserções de Lula e 1.105 de Bolsonaro, uma diferença de 730 inserções a mais para o candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, nega um argumento que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse que essa era uma forma ali de tentar tumultuar o processo eleitoral nessa reta final das eleições. Disse que não é o objetivo da campanha do candidato à reeleição, que essa é uma forma, esses dados foram checados e rechecados e por isso eles apresentaram realmente essa informação ao TSE. Na manifestação, a campanha de Bolsonaro também rebateu, como eu disse, Moraes que alegou que o relatório seria apócrifo. O que eles dizem é o seguinte, que realmente não há assinatura da empresa de auditoria que fez esse levantamento, mas que ao longo de todo o relatório, a campanha do presidente Jair Bolsonaro cita essa empresa e aí esclarece nesse novo documento enviado no finalzinho da noite de hoje ao TSE quem é essa empresa, como ela atua, como foi feita essa auditoria. A gente teve acesso a 730, uma diferença aí de inserções de 730. A campanha do presidente Jair Bolsonaro que falam que foram mais de 150 mil. Mas, segundo as informações que a gente tem, um link foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral e através desse link é que o pessoal, os servidores e o próprio ministro Alexandre de Moraes vão conseguir ter acesso ao conteúdo integral. A gente agora vai precisar acompanhar, né, todo esse processo para saber qual vai ser a posição do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai realmente aceitar essa denúncia, vai analisar essas informações, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro pede nesse requerimento que a campanha de Lula seja suspensa, essas inserções de rádio de Lula sejam suspensas em todo o país, porque para a gente ter ideia, segundo a contabilidade que eles fizeram,
caso essas informações sejam ali acolhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, toda a diferença de uma campanha para outra poderia ser contabilizada em 53 dias ininterruptos da campanha do presidente Jair Bolsonaro, passando ali 24 horas por dia, que foi a diferença dessas 154 milhões de inserções a menos para a campanha do Partido Liberal. Agora, realmente, acompanhar para ver qual vai ser a decisão tomada pelo presidente do TSE diante desses novos fatos apresentados pela campanha do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. Seguimos acompanhando. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa. Boa noite para você. Agora, Daniela, como a Yasmin explicou para a gente, o TSE agora vai se debruçar sobre esse relatório. Resta saber se vai haver um acolhimento, um aprofundamento dessas investigações ou não. Fato é que é uma disparidade muito grande, né? 154 mil inserções a menos que Lula nessas campanhas de rádio, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. E aí a gente tem duas possibilidades, né? Ou houve realmente um equívoco nessas inserções, e aí há esse pedido da campanha do presidente Bolsonaro para que seja retirado esse tempo da campanha de Lula, ou não houve equívoco e reforça, neste caso, a tese do ministro Alexandre de Moraes de que foi uma movimentação na tentativa de tumultuar o processo eleitoral. De um lado ou de outro, a situação é preocupante. Sem dúvida, Lívia, a situação é muito preocupante, seja ela qual for o resultado, mas nós entendemos que essa situação ela precisa ser investigada adequadamente para dar a resposta que precisa ser dada, não só à população e institucionalmente. Todos nós queremos saber, afinal, qual é o resultado disso, né? O resultado desta denúncia. Afinal, ocorreu mesmo, não é, essa troca, ocorreu a falta, não é, da disseminação da campanha do presidente Jair Bolsonaro ou não? Isso precisa ser investigado adequadamente para que nós possamos até mesmo avaliar. Agora, seja ele qual for o resultado, independentemente dele, nós precisamos ver que haja, na verdade, as devidas punições, não é, que precisam ser realizadas.